Parece estranho falar que nos sentimos sozinhas, mesmo quando a nossa vida parece ser inteiramente preenchida com a chegada de um filho. Até mesmo na gravidez, quando estamos literalmente preenchidas, é possível se sentir só. Desde o momento que descobrimos a gestação, somos direcionadas a seguir um guia invisível de como a gestante deve comer, se comportar, agir, inclusive sentir. É como se a nossa autonomia fosse perdida e aparentemente todos à sua volta soubessem a forma correta de viver aquele momento, menos você. Eu sou a Júlia e sou a mãe da Cora. E eu sou a Tayla, mãe do Francisco e da Teresa. E esse podcast é Coisa de Mãe. O momento é tão especial que parece proibido reclamar do cansaço, das dores, da confusão, do medo, de agir, de errar e de aprender a ser mãe. Dá muito medo. E não poder falar sobre a maternidade de forma aberta e sincera, muitas vezes faz com que nos isolemos dentro dos nossos mundos solitários. E aí, sem perceber, a gente fica isolada, acha que aquilo só acontece com a gente se sente sozinha e o medo de estar sentindo tudo errado nos silencia ainda mais. O episódio de hoje vem na contramão disso tudo, porque o 1001 acredita que trocando tudo fica mais leve. Hoje nós vamos falar sobre a solidão materna. E para conversar com a gente sobre esse tema tão profundo, sensível e importante, a gente convidou duas mulheres incríveis. A atriz, escritora, roteirista e mãe de gêmeos, os fofíssimos Maximilian e Benjamin, a nossa querida Marta Noel. E para fechar a nossa roda, ela que atua, canta, dança e é mãe do Benjamin, Cheryl Menezes. Que roda maravilhosa! Benjamin, duas mães de Benjamin. Primeira vez. Benjamin, o filho preferido, o filho escolhido. Não é filho caçula? É o mesmo hebraico? É. Por que o caçula é filho sempre colocado como filho preferido, né? Então. Massa. O meu nome também, várias vezes, cada hora alguém fala um significado, eu falo interessante, muitos significados. Vocês, antes de serem mães, já tinham ouvido falar sobre solidão materna? Eu acho que não é uma coisa que se fala, né? Você só descobre a solidão materna quando você está só. Completamente você só. Você se vê sozinha. Aí você fala, o que eu tô sentindo? Ah, é a solidão. Alguém fala, é a solidão materna. Você fala, que existia isso? Meu Deus, porque eu nunca imaginei que a gente poderia se sentir sozinho com um ser, né, pequenininho, que deveria te preencher completamente, mas a gente se sente muito só, mesmo. Eu me lembro de criança ouvir aquele ditado popular que ser mãe é padecer no paraíso, né? Sim. Que eu nem entendia o que significava quando eu era criança. Minha mãe falava, eu falava padecer, Padecer mesmo. Mas acho que é uma coisa que tá na cultura popular, mas sempre de um jeito romantizado, né? Padecer no paraíso. Mas acho que o termo solidão materna eu nunca tinha prestado atenção até passar por agora. Sim. Até conhecê-la, pá! É porque tem uma coisa da gestação, e eu acho que a grávida, né, quando você está grávida, você exala, na maioria das pessoas, né, não é uma regra, mas você exala uma coisa tão boa e tão bonita que as pessoas querem muito estar próxima, passam a mão, a titia ama, a titia cuida, vem logo que a titia tá louca pra te ver. Aí você nasce, a titia não vem, a titia não sai, não tem mais titia, né? E aí você vai entendendo que aquele monte de gente que tinha em volta daquela coisa, porque você vira uma deusa, né? Elas começam a sair. E aí você vai se vendo só. Seus amigos se afastam, o trabalho desaparece. Porque a vida é outra. Porque as pessoas têm outras prioridades, elas vão sair. Se já é mãe de criança maiorzinha, tem outro parquinho, outro rolê. E o bebezinho, ele demanda muito da sua atenção, né? O bebezinho é pra fazer, que bonitinho, tchau. O bebezinho é pra isso, é uma coisa da mãe. E aí você acaba se sentindo... não é isolada, mas assim, solitária dentro de casa com muitos brinquedos, com criança, mas solitária. Queria saber qual foi o primeiro momento. Aliás, acho que a gente pode responder também, porque a gente nunca falou sobre isso, cada um o seu. O primeiro momento que vocês se viram completamente sozinhas. Depois... Cara, eu me senti muito sozinha. Eu tive vários momentos, tenho ainda, de me sentir muito sozinha. O primeiro foi na gravidez, assim. E eu fui grávida de pandemia, então foi solitária foi mesmo. Um pouco mais solitária. Apesar de eu estar aberta e querer estar com as pessoas, não tinha muito como.
E eu passei tão mal no começo da gravidez, eu tive tanto enjoo e eu fiquei tão desesperada no começo, que eram gêmeos. Eu demorei para entender que eu tinha sido abençoada com a maior sorte da minha vida, que é ser mãe de gêmeos com quase 40 anos, que eu talvez nem tivesse tempo de ter o segundo, né? Então, assim, eu fiquei tão desesperada, eu falei, gente, a minha vida acabou, eu não vou conseguir nunca mais lavar meu cabelo, sabe, assim? E os enjoos, e aquilo foi... Na gravidez você já tinha essa dimensão, você já estava ligada, porque eu na gravidez não estava. Não, eu tava na gravidez muito mais que tudo, assim, pra mim foi um processo de aceitação muito louco, e eu me senti muito sozinha, eu falava, ninguém tá entendendo o que tá acontecendo dentro de mim, eu tentava explicar pro meu marido, eu tentava explicar pra médica, eu falava, eu tô enjoada, eu enjoava o dia inteiro, eu enjoava no banho, eu enjoava dormindo. Eu também. Então, assim, depois eu virei a grávida. Iluminada. Eu não tive esse momento, porque eu descobri a gravidez, eu estava ensaiando uma peça e me preparando para uma novela. Então, meu desespero era, será que vão me demitir? Será que vão me tirar? Eu já estava gravando, eu falei, será que vão me tirar O desespero da novela? de Esse era o 9 meu em cada 10 desespero, mulheres era o que ia acontecer. Aí que engravidam. eu já tinha perdido um neném, então não falei na peça que eu estava grávida. Eu falei, eu vou continuar ensaiando e vamos ver o que vai dar. acontecer. Você já tinha perdido? Tinha perdido o primeiro. Então eu fiquei meio assim, não vou contar pra ninguém, vou guardar pra mim, vou continuar ensaiando e vou continuar gravando. Porque eu não sei, entendeu? Eu tava preparando. Você deu o direito de não... Não, gravando não, eu tava preparando pra novela. Eu falei, eu vou continuar na preparação, eu vou continuar no ensaio e vamos ver o que tá acontecendo. E eu não tive tempo de enjoar, né? Eu não tive tempo, porque era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí eu tive que chegar na peça e falar, olha, é o seguinte, eu tô grávida e eu não contei pra vocês porque eu não sabia o que ia acontecer comigo, mas eu entendi com o meu corpo que vai rolar. O que a gente faz? Eles falaram assim, tranquilo. Peça grávida. até os 5 meses. Eu fiz um check-off até os 5 meses de gravidez. Uau! E aí, continuei lá na novela, e na novela eu liguei pro diretor e falei, olha, eu liguei pra Ingrid Guimarães, porque eu lembro que ela engravidou durante uma novela, e eu falei, Ingrid, eu tô grávida, o que eu faço? Ela, primeira coisa, liga pro diretor, vamos ver. Né? E aí ele falei, olha, eu não queria sair da novela, eu não sei o que fazer, eu já estudei todo o roteiro até o capítulo 40, dá pra engravidar ela, gente, eu tenho certeza que dá pra engravidar. Engravida, pelo amor de Deus. E ele falou, não, vou falar com o autor. E eles falaram, nossa, bebê é uma bênção, que maravilha. A gente já previa pra ela uma gravidez. Mentira! Então, você acredita? Que raro, né? Você acredita? Maravilhoso e que Nossa. raro. A gente já previa uma gravidez e eu fui até os 8 meses e meio fazendo um novo mundo. 8 meses e meio. Então eu não tive tempo de enjoar, eu não tive tempo de ficar sozinha, não tive. Eu só trabalhei. E isso pra mim foi uma benção. Porque Nossa, uma benção sem eu acho que eu não dúvida. saberia o que fazer com uma Você barriga não teve tempo enorme muito das paranoias. Eu passei por uma coisa parecida. Eu estava na pandemia escrevendo uma série para a Amazon e eu fazia. Eu escrevia, eu ia fazer e o meu marido virou ator, porque você tinha que atuar com quem morasse com você. Eu falei, então agora você é ator, ok? Combinado? Ele é ótimo, gente. Tá, não, eu garanto. Vou dirigir, Escrevendo, o Charlie dirigia, a Monique Gardenberg, de repente engravidei. E aí aquela coisa da gravidez, você fala, eu preciso continuar trabalhando, porque agora mais do que nunca eu vou precisar de dinheiro, gente. O desespero de ser demitida grávida. Mãe de dois. Duas aí escolas, fui duas escrevendo e o Charlie falou assim, e não queria contar da gravidez ainda, mesma coisa, porque você não sabe se vai vingar e você já vai contando antes. Aí o Charlie falou, não, a gente vai disfarçando a barriga. Era uma mulher que fazia striptease na internet. A gente vai disfarçando a barriga. São gêmeos. O Charlie falou, um pouco mais difícil de disfarçar a barriga, né? Aí, green light da série, falei, gente, tô grávida. Todo mundo, poxa, parabéns, vamos procurar uma outra atriz. Eu falei, não. Eu vou fazer esse negócio. Me dá 24 horas que eu vou reescrever pra uma grávida. Aí reescrevi, todo mundo falou, Marta, não se Imagina, eles muda. iam te tirar do personagem que você escreveu? E eu. Não pode. Aquela... Não. Aí toparam fazer a personagem que fazia striptease grávida. Maravilhoso, porque tem Foi. um Foi super feminista, foi uma coisa super tem um fetiche feminista, louco aqueles- com grávidas, Tem. né? Não, foi uma coisa bem feminista, assim, da equipe da Amazon na época, bom. de todo mundo, e deu certo. Ai, que Ai, bom. que maravilha. Foi. Maravilha. E o seu primeiro momento sozinha, se não foi na gravidez, foi Foi pós? de solidão? Foi em que Foi momento? na amamentação. Eu tive muitas questões com a amamentação e parecia que ninguém entendia, que todo mundo acha lindo, né, amamentar. Ninguém te fala que é desesperador.
pode ser desesperador. Pode ser. Tinha algumas amigas que foram ótimas, não tiveram problema nenhum. Eu sofri muito com a amamentação. E aí eu me senti só quando eu vi que o modelo de mãe que eu tinha escrito para mim não estava dando certo. Né? Quando eu entendi que não ia dar certo o jeito que eu resolvi que eu queria ser mãe. Eu escrevi, ó, você vai ser assim, não vai ter babá, vai amamentar até tantos anos, o bebê vai dormir, o bebê... E aí ele não dormia. Ele não dormia e minha amamentação doía. E eu tinha questões, ele mamava de hora em hora. E aquilo foi me trazendo... Então, durante a noite, quando eu ficava sozinha com o bebê, que não dormia, querendo conversar, e eu exausta, eu falei, não tem quem me ajude. Não tem. E aí, ali, eu comecei a dar uma... Dá uma melancolia, né? Eu li uma matéria que você fala que você chegou a amamentar 14 horas Por dia. Como é que foi isso? Cara, Porque gêmeos, gente. Gêmeos. Então, porque no começo, teve uma certa altura que eu botava os dois no peito e eles amamentavam, e eu fazia foto, e eu lia livro, despachava. Mas no começo, era um de cada vez e com o perigo de que eles não estavam ganhando peso, eu nunca sabia se meu leite era suficiente. Ia toda hora lá pesar, até uma hora que eu comprei uma balança, né? A pediatra falou assim, não compra uma balança que você vai ficar louca. Você pira, né? Aí deu 3 da manhã um dia, eu falei, compra essa balança que tá na promoção no Mercado Livre. É porque os gêmeos nascem, né, menores, tem que ganhar peso rápido, tem todo esse negócio. Não precisaram de UTI nem nada. Não precisaram, Graças a eles Deus. nasceram grandes até, tive um parto normal, não natural, mas, né, com muita analgesia, mas... E o que eu tava falando? Da amamentação. Das 14 horas, não, e aí, nesse início era tipo... E aí cada um demorava 1h30, porque eu nunca sabia se eles tinham comido o suficiente. Aí eu botava uma sonda, depois eu botava o meu próprio leite, não sei o quê. E aí demorava quase 3 horas por dia, 2h30 por cada mamada. Aí eram 6 por dia. Eu falava, gente, eu tô 14, 15 horas amamentando. As outras horas eu tô... Morrendo. Vegetando. Nem sei, comendo um doce, né? E o seu? Eu acho que foi na gravidez também, né? Quando você se viu em depressão e nunca tinha ouvido falar. Porque quando eu me senti... É porque, assim, existe a solidão que a gente começa o programa falando que a Sharon traz do... Cara, ninguém pode estar por mim nesse momento da amamentação. Ou, ninguém tá entendendo o que eu tô passando. Esses amigos foram embora. Cadê as titias? Mas eu acho que existe um processo solitário que pra mim foi o mais doloroso da mutação que acontece com você, de dentro pra fora... Que você pode estar rodeada de pessoas, porque sim, essa solidão, né, existe, das pessoas que desaparecem, tudo desaparece, mas eu acho que também existe um processo solitário interno da sua mudança, que não adianta. Eu tinha um parceiro muito incrível do meu lado, só que ele não entendia, era isso. Eles Não existe existe pra ninguém ver. que entende o que você está passando. E eu, no auge da minha depressão, na gravidez, que eu simplesmente não queria viver, tentando sobreviver. E grávida, cada vez que mais. Que deveria ser, né? Uma das coisas aí, mais incríveis. Me Você se isolando, sente me culpada, calando, como as porque pessoas como te cobram assim, isso, como né? assim eu estou no momento deusa, sublime, sagrada nesse momento, tentando sobreviver de uma gravidez planejada, idealizada, e me cavando cada vez mais fundo, pela vergonha, pela culpa, por tudo isso. Tu sabe que né? nem quem é mãe, às vezes até uma mulher que é mãe, que foi mãe, consegue entender. Porque cada maternidade é uma maternidade. também tem Claro. Cada uma passa... época. Não, principalmente questão, uma mãe de intervalos, diferença de idade muito grande. Tipo, você pega uma mãe de criança de 10... Por exemplo, a minha mãe, se eu for te trazer aqui o meu primeiro momento de solidão, foi no hospital ainda, que o meu peito ficou em carne viva na primeira mamada, assim mesmo, perdi um pedaço, já contei várias vezes aqui, não vou me repetir. E eu lembro muito da minha mãe falando desde sempre que amamentar é muito maravilhoso e a gente orgânico e como ela amava. E eu em silêncio na maternidade, eu me lembro aquela cena de filme, assim, de eu agachar chorando muito com vergonha. Do pai da minha filha, meu marido, que estava lá com ela para eu ir fazer um xixi e que já tinha tido uma outra filha, né, antes da minha, que também tinha amamentado sem nenhum, e naquele momento eu me senti a pessoa mais sozinha e morrendo de medo, será que eu vou saber fazer isso? Eu não queria que ninguém tocasse na minha filha ao mesmo tempo, eu morria de medo de não saber mantê-la viva.
E aí aquela dor foi o meu primeiro encontro com essa solidão do tipo, será que vai ser assim para sempre? Um medo daquela sensação ser o meu novo, de eu ser aquilo ali a partir de agora. Será que eu nunca vou aprender? Será que eu vou sentir esse medo, sabe? E é engraçado que sempre esses momentos, quer dizer, não todos, mas de solidão que a gente fala, é num lugar de não compreensão, né? De não aceitação do outro, né? Sei lá, você com ele, ninguém tá entendendo o que eu tô passando, ninguém vai entender, a culpa é minha, né? Como tá associado a esse E a lugar, gente com a né? gente acima de tudo, Sim, eu acho. sim, também, Você mas- até hoje não se perdoa. Ó, eu te expondo. Você até hoje não se perdoa pela cesárea. E você sabe que foi a melhor opção para você e para sua filha. Mas isso é normal. A gente, ó, A gente- nasce a um gente bebê, cobra da nasce gente. uma culpa. Não tem como. Porque o que acontece? Eu resolvi que eu não teria babá. Eu resolvi que meu filho não tomaria mamadeira nem pegaria chupeta. Por que que eu fiz Por isso quê? comigo? Porque Mas eu eu acho que- amamentei até os 2 e 2. Mas assim, se eu tiver um outro filho, eu vou dar a mamadeira, eu vou dar a chupeta e eu vou ter uma ajuda. E ninguém tem nada a ver com isso. Porque assim, cara, eu me coloquei num lugar de solidão. Eu digo que eu me coloquei, porque eu não conseguia fazer nada, eu sofria, eu não dormia, porque o meu filho não dormia. Ele foi começar a dormir com 8 meses e pouco. E pouco. Você tá no lucro. 3 porque a minha 4 tem- horas. Ah, não, tá. Então estamos parecida. 3 a Lá 4 em horas casa é seguidas, parecido. porque era de hora em hora ele mamava, porque ele mamava pouco. Então, assim, e eu não precisava ter feito isso comigo. Com certeza. Sabe? Eu podia ter pedido ajuda. Mas eu não pedi. Eu acho que é aquilo Agora- que a gente falou no começo, de ter um padrão, né? Uma cartilha invisível. E aí quando a gente... e Que você só também vai, trouxe você vai ser isso. mais mãe se for parto Mas natural. mesmo quando essa se cartilha for é super amamentar. humanizada, mesmo quando é uma cartilha humanizada, feita pelas mães mais legais da internet, mesmo qualquer cartilha é desesperadora, assim, porque você nunca vai dar check. criança é uma Não, criança. e a nossa com a gente mesma, é isso que você falou. Eu vi que eu não iria ser a mãe que eu idealizei, que eu achei que seria. Eu também achei que eu fosse amamentar como quem... E vou te dizer, eu acho que eu sou uma mãe incrível pro meu filho, assim, porque eu consegui fazer de tudo isso um máximo que eu podia dar. Quando eu entendi que eu estava dando o meu máximo naquele momento e que ele é uma criança extremamente feliz, extremamente carinhosa, eu falo assim, eu acho que eu acertei. Eu pequei comigo, eu não pequei com ele. Eu pequei comigo, eu não fui legal comigo. Você ultrapassou alguns limites É. com você mesmo. E eu acho que a gente, às vezes, tem que se olhar com carinho. A gente não se olha com carinho porque você tem que dar pelo outro. Ah, porque eu vou deixar o outro fiquei com vergonha porque a minha mãe foi ótima. Você menos E mãe. mães, né, falam, eu tive 4 filhos. Na minha época... Gente, mas não é a tua Não, época. eu falo, não lembra. Hoje eu já olho pra minha mãe e falo, você não lembra. Não é a tua você época. Não lembra, você deletou. Eu lembro porque de a gente- várias coisas da maternidade da minha mãe que ela diz, porque na minha época, eu falo, não foi assim, tá? Ela, não foi. Eu falo, não foi não, mas tudo bem. Agora, sabe uma coisa que eu descobri recentemente, que eu acho que é uma coisa muito preciosa que a gente pode dar para os nossos filhos, as nossas falhas também. Porque assim, quando você mostra quem você é, mesmo você dando o seu melhor e você fala, não posso dar nada além do meu melhor para esse serzinho, essa pessoa que chegou no mundo assim, que nem pediu para vir ou pediu, mas enfim, você vai errar. E aí tem uma hora que você entende que o erro, que a ausência, tudo isso ajuda aquele ser humano que está crescendo a entender que as pessoas erram, que as pessoas se ausentam, que ele também vai errar um dia. Que é aceitável. E que é aceitável. Ele e que errar. mesmo quando às vezes eu me exalto lá em casa, nenhuma mãe gosta de se exaltar, né? Eu não Claro. sei, eu com 2 às vezes assim. Eu tenho 2 também. E aí, Acho que não assim, precisa ter quantos 2, anos não. eles não, estão? 4? 3,5. Eu ia falar, eu tenho um só e me exalto. Porque assim, não é uma imagem bonita uma mãe perdendo a cabeça, né? Eu perdendo a elegância, né? Você, quando você grita, ou quando você dá uma ameaçada ali, você fala assim, passa 10 segundos, você fala, gente, essa não é a minha melhor versão. É. Mas mesmo essa mãe meio louca, às vezes ensina pra criança que às vezes sua mãe é meio louca. E talvez é isso, porque se sua mãe for sempre perfeita, você vai ser obrigada a querer ser perfeito. E isso E não é existe, terrível, né? é. Isso não existe, né? Então, assim, perfeccionismo é Não, a perfeição pior coisa materna que só tem na existe. internet, gente.
E é Só sobre tem. humanizar essas crianças, né? A gente precisa humanizar, Não, e acho que é até- disso que você está falando, É, e né? dar acesso aos nossos defeitos e às nossas estranhezas, nossas dores, nossas delícias, para eles se sentirem à vontade também de poder sentir e ser tudo isso, né? Porque o que tem, eu acho que vem muito na geração dos nossos pais, né? Todos os nossos ali, pais, avós, a maioria, né? Principalmente vocês que têm filhos meninos, eu não tenho. Mas essa responsabilidade de fazê-los sentir, pode chorar, tá tudo bem, a mamãe chora, a mamãe fica triste, a mamãe... Tudo isso eu acho tão engrandecedor. Vamos entender que existem... Aí hoje a gente tá, né, com o Divertidamente, a gente tem aí várias opções, né? emoções, Sim, né? Livro das emoções, como você está se sentindo, para trazer essa liberdade emocional mesmo para as crianças, né? Porque eu, por exemplo, lembro do meu pai chorar 2 vezes na minha vida. Quando a meu minha pai avó também. morreu e quando o Ayrton Senna morreu. Juro por Deus, foram as únicas 2 vezes que eu vi meu pai chorar numa vida toda. Meu pai é o que fala, homem, não chora. Nem a mim ele dava muita liberdade de Aí eu chorar. choro tanto. É. Eu choro e choro na frente dele, eu choro muito. Puxando uma frase também que eu vi sua, que eu me identifico, porque eu já falei isso aqui algumas vezes, então vou ser breve, mas acho que o meu pior momento do puerpério foi o momento de ver o meu marido indo trabalhar, seguindo a vida, né? Porque a vida deles simplesmente segue naturalmente. Sim. E você fica, e você não... E é aquilo que é, na verdade, aquilo que você ainda não sabe o que é um novo que você ainda não entendeu nada, você está no puerpério. E eu vi uma frase sua, você sentia muita raiva, eu também sentia muita raiva, assim. Foi bem complexo, o momento acho que mais difícil do meu puerpério, mais difícil da relação. Porque ele inveja. E ele segurando num trabalho novo, maravilhoso, ele não conseguia dividir com a parceira dele, porque ele sabia da minha dor, então foi bem complexo e difícil, assim. Como é que foi pra vocês? Então, o Luiz, ele teve uma licença paternidade ridícula, né? Como torto. Como era o Brasil. E aí teve um momento que, passada a euforia inicial, porque assim, eu não tive o blues quando nasceu, eu tive esse blues, essa melancolia quando eu descobri que estava grávida. Depois eu fui bem, aí eu tive uma euforia inicial de amor, eu falava assim, eu vou morrer de tanto amor, gente, o que eu faço? E um hormônio Ocitocina louco, e eu bombando. chorava de sei lá, nem sei porquê, enfim. Quando passou uns certos meses que entrou numa pequena velocidade de cruzeiro ali da maternidade, mas eu ainda no puerpério, Você falou, tá, então é isso aqui um agora. dia o Luiz saiu para trabalhar, aí não tinha ninguém em casa, tinha uma pessoa me ajudando, que ela foi fazer não sei o quê. Eu tinha amamentado 4 horas, eu fiz um prato de comida e comecei a comer, assim, 3 da tarde. Eu falei, gente, que tédio, que solidão, que depressão, me deu um vazio buraco, ali. né? E ainda muito longe de ter um trabalho em vista, perspectiva, muito longe também deles começarem a comer e as mamadas diminuírem. E eu amando tudo aquilo, mas me deu um negócio assim, eu fiquei com ódio do Luiz. Por que ele pode ir embora e eu não posso? Por que eu posso ir embora 40 minutos e tenho que voltar? E as minhas mamadas, eu tinha 40 minutos, às vezes eu saía correndo e voltava em 50, já atrasada. E desesperado. E aí ele chegava em casa e falava, o que você comeu? O que você fez? Quem que você viu? Deixa eu ver. Eu cheirava e falava, nossa, cheiro de gasolina. Completamente louca, que ele foi pro mundo, entendeu? Sim, sim. Então, e fiquei com muita raiva dele e falava. Porque O eu que acho é que quando você guarda, maravilhoso. apodrece dentro de Mas você. acho que a maioria nem tive nomeia, isso. nem foi muito quem difícil. passa por isso. Tá vendo não. como é diferente? Ah, também eu a não bicha tive trabalhou essa porque- até parir. Eu fui, foi Quando uma você escolha, parou, você fez assim. Que bom. Mas aí o que eu fazia? Eu saía Privilégio. de casa o dia inteiro. Por isso que eu digo, a minha solidão ela era noturna. Eu ia pro restaurante com o Benji. Ele dormia de dia, ele não dormia à noite. Então eu botava ele no carrinho, eu ia pra praça, eu ia pra restaurante, eu ia pra Que é uma praia. ótima dica, tá? Pra quem tá vendo a gente se sentindo sozinha. Eu não ficava Saia, sozinha. Saia de casa. Só que aí à noite Era que você o e Saulo você, chegava, e aí o Saulo dormia, e ele comia, e aí o Benji acordava, né? E aí que era o meu desespero, que era a parte noturna. Mas aí com 1 ano e pouco que eu falei, bom, Passa a agora euforia. eu estou sozinha. Agora as minhas amigas todas ou já tiveram filho ou não vão ter. E eu faço o quê? E eu entrei no fundo do poço e eu fui resgatada. Eu tinha uma pessoa que eu andava e tal, mas o filho dela era muito perfeito, né? Nossa, aí é pior ainda, Pior porque ainda. por mais que seja uma boa... Esse é é uma outra pauta, que aí a gente, que é a comparação. temporada.
A comparação é complicada. Então, eu achava que meu filho não estava dando certo, porque o dela era perfeito demais. E depois você vai entender que não é, né? Exato. Não Ela é. tem uma Não, frase nunca. que as mães adoram mentir. Elas Nossa. mentem. Mas aí Mães quando eu entendi a mentem. mentira... E o que me salvou foi a creche. Com 1 ano e 2 meses eu coloquei ele na creche e eu encontrei mães, eu sempre falo do grupo Reais. das mães, e eram aquelas mães que moravam perto de mim, que faziam as mesmas coisas que eu. A maioria também não tinha babá. Mães que saem pra trabalhar, largam na creche. Tipo, eu falava, meu filho vai ficar 4 horinhas. Elas deixavam 9. Aí eu falei, olha, dá pra viver assim. E final de semana vamos junto, o que a gente vai fazer? Vamos pra casa uma da outra. E aí a gente começou, aí juntaram os maridos. E eu falei, gente, eu fui resgatada. Eu fui resgatada com 1 ano e 2 meses do meu filho, assim, que eu nem sabia quão fundo eu estava. Só quando me tiraram que eu falei, era lá que eu tava e não tinha nem ideia. Olha que doideira. E elas são minhas amigas até hoje, né? A gente tem um grupo grande, assim. Eu acho que são as relações mais... Eu tenho amigas também pós-filho. Você teve um momento de resgate, assim, também? Você se viu resgatada? Ou você... Pra mim é um gerúndio. Tô sempre me resgatando. Vai mudando. E nunca melhora. Quantos anos eles têm? 3,5. Ah, assim, mas não, nunca melhora, tá, Várias gente? vezes eu me vejo num lugar que eu não gosto de estar, que é tipo a sobrevivente. A guerreira. Eu vou dar conta, eu não sei o quê, eu não durmo direito, mas tudo bem. Eu vou lá e trabalho e volto e tudo bem. Eu sinto culpa, mas tudo bem. E aí, quando eu vejo, eu tô vivendo essa sobrevivente, essa guerreira, um pouco também gostando desse lugar, mas na verdade não gostando, porque eu quero ser a artista, quero ser a Marta da potência, cheia de energia, criativa, trabalhando. Então, eu caio no buraco, dependendo. Tô num mês mais difícil, num semestre de trabalho mais difícil, daí eu saio do buraco. Aí eu olho e falo, nossa, essa frase que você falou é maravilhosa. Eu tava ali naquele buraco? Tava. E alguém um dia te avisa, né? Então, pra mim, se resgatar é um gerúndio. Eu entendo, eu me identifico, assim, de vez em quando eu tô lá e alguém vem me puxa e fala, oi, volta, vem cá, vem cá. Tá Mas tudo sabe bem. qual é a coisa mais deliciosa? Quando você aprende, porque a gente aprende, né? Conversar é muito bom, porque a gente troca mesmo e a gente aprende. Às vezes o que serve pra você não serve pra você, mas você sempre pega uma coisinha. Mas quando eu entendi que delegar, eu sou uma pessoa controladora, quando eu aprendi que delegar me traria qualidade de vida, eu descobri tudo na vida. Fale um pouco mais, porque a gente sempre bate na tecla do delegar. Aí são contextos, por isso que eu quero ver o seu. A gente fala que delegar sempre dá mais trabalho. A gente tá falando dos maridos, Não, né? tipo, Tipo, você ela está falando dos maridos, eu falo do marido também. Eu antes era assim, você tem que dar jantar pra ele, você tem que dar banho nele, marido, tá? Mas ele não vai dar o jantar do jeito que você quer na hora que você quer, ele não vai dar banho do jeito que você quer na hora que você quer. Não vai lembrar, vai esquecer. Pra fazer do qual que é o seu remédio, jeito, qual que é o negócio. você tem que fazer. Então, quando você entende isso, até com a avó, com as avós, quando você entende que pra fazer do seu jeito tem que ser você, e eu não quero fazer, deixa eu fazer do jeito dele. Meu filho tá com 7 anos, tá vivo, tá ótimo, super saudável. Ele come, ele toma banho, ele vai pra escola, ele faz dever, ele luta jiu-jitsu, ele faz... Quando tá com a avó é de um jeito, quando tá com a outra avó é de outro jeito, quando tá com o pai dele é de outro jeito. Não dá pra ser do nosso jeito, porque senão a gente não vive. Então, às vezes, eu tô cansada, eu falo assim, eu vou dormir. Mas eu não quero dormir agora. Beleza, você vai botar pra dormir. Não quero nem saber, se amanhã ele estiver cansado na hora de ir pra escola, você que vai levar, não vou me preocupar, eu vou dormir. Entendeu? Então, facilita que eu tenho quarto separado, claro, que todo mundo já sabe. Eu li sobre Todo mundo isso. já sabe. Mas facilita, porque eu fecho a porta do meu quarto e durmo. Paz. Né? Nossa, Mas E você eu sabe que... delego, e delego pra avó, e delego, às vezes tem uma Dinda, você fala assim, gente, olha só, eu tô precisando desse final de semana. Hoje eu tô arrumada, né? Eu vou voltar pro Rio de Janeiro, eu falei, nós vamos sair pra jantar, porque eu já estou arrumada. Aí ele falou, tá bom. Aí eu falei, fala pra minha mãe ficar com ele, resolve. E é uma idade Só muito pega amanhã. tranquila, né? De dormir na avó, fica... Mas Bom, qualquer ele idade é ele tranquila. sempre ficou. Ó, louca. Ele Louca, sempre ficou. É porque a gente, mas você sabe a que gente ficou é que não louca. quer. Eu sou louca. É a gente que não gêmeos. quer. Não, você podia dar uma aula pra Júlia. Mas olha só, muito isso melhor. é muito... Eu Não, tô sim. tratada. Eu tô tomando um Eu remédio. tô me tratada, identifico muito com terapia, Não, você tá pensamento. maravilhosa. Nossa, tá Eu tô, muito. tipo assim, olhando e falando... Eu também tô- aham, Mas aham, ele tem ele vai fazer Só 7 que, anos. só que tô gêmeos, aqui. eu vou te falar assim, gêmeos, eles nascem e você para já delegando. É. Porque... São dois. É diferente. Por exemplo, é. eu tive o parto normal, né? Bom, mesmo que fosse uma cesárea,
sairia um de cada vez. Então, o primeiro a sair foi o Maximilian. Justamente foi o primeiro porque eu descobri que Benjamin chamava o filho caçula, então eu tive que botar Benjamin o nome do segundo. Muito E bom. aí o primeiro era o Max. E aí, quando o Max saiu, eu tive, assim, aquela epifania. Gente, nem sei dizer o que é aquele momento que ele veio vindo, assim, pra mim. Pra mim, parecia uma câmera lenta em filme PB, É muito assim. bom, não é? E eu me apaixonei na hora, eu tive toda aquela coisa que muitas mães não têm, mas eu tive. E, de repente, a moça falou, eu preciso levar ele não sei o quê. Você até esqueceu que tinha um segundo. Aí o médico falou assim, mata. Aí eu falei assim, tem o Benjamin. Aí, e aí eu tava parindo o Benjamin, fazendo o expulsivo e falando pro Luiz, e o Max, tá tudo bem? Já delegando o Luiz indo lá ver o Max, entendeu? E o Max não tava muito bem, tava com e ele não me contou. Então, assim, você nasce delegando, assim. E meus filhos dormem na casa de um monte de gente, quando as pessoas querem, porque elas fogem de gêmeos, né? Eu deixo o cara. A gente tem um episódio sobre gêmeos com a Isa Scherer. Eu tava conversando com ela, por coincidência, ontem, falando sobre dormir nas avós, que os dela vão desde sempre dormir na mãe dela. Eu falei, cara, o meu agora não tem como, porque ela só dorme comigo, ou com o pai dela, ou com a babada. Porque sempre foi assim. Mas, né? Não, com certeza. Não, isso é fato. Nossa, isso é amor, fato. se eu tivesse Aí a Isa... avó no Rio de Janeiro, meu amor. Não, a Isa na hora me falou isso. Ela falou assim... Dia sim, dia não. Invejo, porque eu devia ter delegado. Eu não quis, eu escolhi. Por 2 anos sempre fui eu. Agora já não é mais assim. Mas foi uma escolha minha. Ela falou, amor, com 2, ela falou exatamente, você nasce, você não tem essa opção. Você nem pensa. Talvez se eu tivesse eu tivesse entrado nessa loucura. Tô falando tudo isso, mas eu não tô dizendo que você tá fazendo errado, você tá fazendo errado, não. Tô falando da minha experiência. Claro, até porque cada mãe é uma mãe, cada... Eu aprendi a mudar conversando com as pessoas. Quando uma mãe dizia, eu falava assim, tá doida ela. Aí eu falava assim, não, quem sabe hoje eu tento. Tá. Tentei. Igual, só dorme na minha cama, só dorme na minha cama. Um dia eu falei assim, você não vai dormir mais na minha cama. Mas não tem mais, você não vai mais dormir na minha cama. Mas então eu vou chorar a noite toda. Ele falou isso pra mim. Mas eu acho que tem muito a ver com essa segurança da decisão. Quando a gente tá insegura... É uma certeza interna. Tem que ter essa certeza interna. Um dia eu perguntei pra algum médico, pra alguém que era especialista em sono, eu falei, mas como é que faz pra eles dormirem? E a pessoa fala pra mim assim, acreditar que ele vai dormir. Um dia, você já viu um adulto que não dorme? Um dia ele vai dormir. Né? Um dia ele vai dormir. Não, mas foi bonito isso, que o médico, alguém falou assim, acreditar que eles vão dormir. E aí, cara, eu juro que eu falei assim, eles vão dormir. Luiz, eles vão dormir. Não, gente, eles vão dormir. E eles começaram a dormir. Mas eu com 3 e pouco? Com 4 meses. Oi? Não, mas começaram a dormir o quê? 9 horas seguidas. Oi? Quê? Nunca. Nem em casa. Mas Nem pode de falar, jeito nenhum. a Isa também com os Hoje uma gêmeos crença dela falava dorme. assim, você com você 7 vai anos falar dormir que ele 9 ainda horas não dorme. seguidas. Agora Sei. ele dorme. Ele começou a dormir com 5 A noite toda. no quarto É, dele. o meu filho não No quarto dorme. dele. Nem Com meu 5 filho, nem anos, meu filho. tá? 5. A Cora tem fases, ela não dorme. Mas posso te falar, Mas eu sempre acho acreditei justo que com ela mãe ia de dormir. Eu nem gêmeos. sabia que Acho ela justo. que existia isso de não dormir. E vocês sempre sonharam em ser mãe? Eu tive alternâncias na minha vida. Quando eu era bem jovem, eu falava que quero ser mãe, que não sei o quê. Depois, a coisa da atriz me roubou muito da maternidade. Eu tinha muito medo de ser congelada numa geladeira e ninguém nunca mais olhar pra Esse minha é o medo de todas cara. Hoje eu acho que é uma bobagem esse medo que eu tive, porque a vida continua, né? E não é. Eu ainda tenho esse medo. não teve segundo e aí por eu, conta às disso? vezes, mas quando eu penso que eu queria deixar de ter filhos, não porque eu não queria ser mãe, que é super, né? Hoje em dia as mulheres têm muito mais liberdade para dizer, eu não quero ser mãe, mas que eu queria talvez pensar em não ter filhos por causa da minha carreira, porque eu tinha medo. Eu falo, gente, que louca, que bom que eu não deixei. Mas eu não conseguia decidir, assim, eu meio que terceirizei minha decisão. Isso que eu perguntava, você engravidou de gêmeos, de tentativa. Você liberou um dia? Eu liberei um dia, uma noite, uma tarde Deus na é bom, pandemia. viu? E falei assim, se for pra ser, será. Mentira. Será duplamente. E aí eu engravidei de gêmeos. Natural. Não, tinha que ser muito, né? Aí eu brinco que E eles já estavam numa perto fila dos esperando. 40 que você falou, né? 39. Eles Cara, estavam na fila esperando. Isso é incrível. Nossa, eles estavam na fila esperando muito. Isso é incrível, porque eu tive, assim... Eu sempre trabalhei muito. Hoje eu pergunto, por que eu esperei tanto, sabe? Eu acho que eu queria ter sido mãe mais jovem, porque a energia é outra.
né? Vocês são Disposição, jovens. energia. A gente tem mesmo 38. idade, eu acho, É? Você não tem 31? Mas parece tão jovem. Todo mundo se achando o outro mais jovem do que é. Mas eu esperei porque era um trabalho atrás do outro e eu ficava pensando, eu nunca sabia qual era o momento de parar, porque você tem que parar. É uma gestação mais uma amamentação, pelo menos, né? 1 ano e meio ali. Você tem que parar. E eu ficava com esse medo de parar. E eu falava, vou parar de tomar pílula. Uma gestação mais ou menos, porque a senhora quebrou essa regra. Então, eu falei, vou parar de tomar pílula e vamos... Eu queria que Deus me mandasse. Eu falei, não vou ficar tentando. Se Deus mandar... Aí fizemos uma viagem... Deixa eu ver, o Benji foi feito... Tá, eu sei a data. Primeiro que eu engravidei. Aí eu falei, engravidei, vamos lá. E aí eu perdi. E aí eu falei, agora eu não sei quando é que eu vou tentar, porque tem outro trabalho. Aí comecei a trabalhar e papapá, não sei. A gente, uma viagem, eu lembro dessa data, eu falei, olha, eu acho que eu engravidei. Aí eu falo, tá doido? Eu falei, não, eu acho que eu engravidei. Eu sei o dia também. Mas vamos tocar. E aí continuei trabalhando, porque você não quer parar de trabalhar. O meu medo era, eu dei sorte de ter uma gravidez enquanto trabalhava, porque senão eu não sei. E o segundo, essa é a questão, porque o Benji vai fazer 7 anos. Eu quero ter o segundo? Eu quero ter o segundo. Você quer? Eu sempre quis ter 4 filhos, assim. Eu queria ter 2 na minha barriga e adotar. Quando meus filhos fossem grandes. Eu sempre tive o sonho de adotar. Eu acho que eu ainda vou seguir. Hoje em dia, depois que você é mãe, você começa a parar pra pensar se 2, 3, 4 já é um pouco muito. Mas tenho esse sonho. E eu não consegui ainda falar assim, quando que a gente vai fazer? Mas você acha que é por conta do trabalho ou tem alguma relação com o seu puerpério? Não. Com a solidão do puerpério? Hoje Não, você não. já está tranquila Por causa e do segura trabalho. de que eu sei que você vai eu fazer vou diferente. entrar, eu vou afundar de novo Mas em algum outro sentido que não o mesmo, mas a gente vai passar por isso. Todo mundo fala, faz 2 logo, né? Faz um atrás do outro. Eu quis parar, porque agora eu já posso dizer, bem, ajuda a mãe. Né? Ele já consegue ir no banheiro sozinho, ele se limpa sozinho, ele faz a comida dele, isso ele sempre fez, toma o café da manhã dele sozinho, pega a geladeira, o que ele quer. Então eu já consigo agora respirar, não preciso estar demandando. Ter 2 bebês. 2 bebês. Que... Mas e quando que eu vou fazer isso? Que horas que a gente vai falar assim? É agora. Tô pronta! Não, eu acho que pra mulher é muito bom difícil. isso, né? Muito difícil. Porque o homem ele faz, ele toca a vida. A gente sempre fala, né? Se eu fosse pai, já estaria no 5º filho. Mas por isso que pai adora filho. É. Pai adora fazer filho, porque ele não vai parar a vida dele. Ele vai continuar jogando futebol, ele vai continuar fazendo Agora, as outra coisas. coisa que eu adoro perguntar, os casamentos depois da chegada do filho. O que aconteceu? Como foi? Eu acho que são várias coisas, tá, do casamento. Uma é o namoro, a paixão, que assim, pelo menos eu, com 2 homens, ou filhos homens, eu tenho uma paixão por aqueles meninos. Eu falo assim, meu Deus. Você não precisa de mais ninguém. Você não, assim, meio que você não precisa, porque a tua libido, porque a gente tem que entender, né, para quem também não sabe, assim, a energia libidinal, ela não é só a energia sexual. A energia libidinal, Ela vem na amamentação. ela é uma coisa muito maior, é a energia do criativo. Então, a sua energia libidinal fica muito conectada naqueles seres, né? No meu caso, são 2. Então, você tem que tomar consciência disso para falar assim para aquele outro ser. Sobrar um ali. pouquinho. Ei, Que é o cara que deu a mão para você e falou, vamos aí, vamos junto. No caso do Luiz, então, ele tem 2 filhos mais velhos, né? A Letícia e o Vitor. Então, ele foi muito parceiro. Ele falou, não, vamos aí, mais um eu aguento. Vieram 2, tudo bem. Então, assim, meu parceiro, Claro. eu preciso resgatar essa pessoa também aqui para esse círculo afetivo aqui de paixão. Tem essa parada que é difícil fazer, e tem que tomar cuidado, tem que regar Prestar a plantinha atenção. para ir para aquele papo mesmo. O problema é o tem as quê? discordâncias também, que é o que você estava falando, de como é que você despaça os assuntos chatos, que é assim, desde pregar o quadro, tô me mudando agora, até tipo assim, tem que comer a salada, a criança tem que comer verde desde criança, até qual é a escola, não sei o quê. E aí encontra espaço para o resto, é muito difícil. E tem a tal da raiva, Caraca, que a gente é, falou é, sobre é, ela, que é é. tão Raiva. importante da vida dele seguir. E agora é o pai dos seus filhos. No meu caso, eu tenho uma paixão por ele também, por isso. Então, é a vida, é tudo misturado, assim. Ódio daquele marido, às vezes, exaustão, só quero meus filhos, paixão. O filho é meu. É, tudo. Tem Viu o que isso. fiz? Mas, ó, vou falar, vocês têm filhos, meninos, com 3... Quantos anos tem teu? 2,5. 2,5. Esse amor que você sente por ele agora, quando ele chega lá pelos 6,5, que é onde o meu está, é o contrário. Ele fica numa coisa com você e aquilo te nutre. Você não... Eu realmente
Se o Saulo hoje dissesse assim, ai amor, eu espero que você não saia de casa, mas se você dissesse, tô saindo de casa, eu ia dizer, tudo bem. Porque assim, você tem é um negócio que ele te dá, é o jeito que ele te cheira, é o jeito que ele te abraça. É a primeira mãe, paixão, né? Você é linda. Seu cabelo, mãe. E na hora de dormir me cheira, eu falo, eu preciso de mais o quê? Só que a gente tem que realmente botar pra dormir e lembrar que tem um marido, né, que também queria essa troca de carinho que eu tenho com meu filho. Às vezes eu me sinto muito culpada, porque ontem mesmo eu botei ele pra dormir e ele fica fazendo narizinho, fica narizinho, ele fica assim, narizinho. Aí eu falo assim, cara, seria tão legal se eu chegasse agora no quarto e fizesse narizinho com meu marido, sabe? Eu acho que ele ia gostar. Aí eu fecho a porta, aí eu falo, boa noite. E vou dormir, porque eu já gastei aquela energia com aquela criança, sabe? Muito louco. Não, vários momentos do dia eu penso, nossa, hoje até transar mesmo sexual. No meio do dia você fala, hoje eu vou dar atenção, vou fazer, às vezes até sente jogar vontade. vou jogar aquele videogame que ele me pede. Vou fazer, né? Hoje eu vou, amor. Depois que eu coloco o segundo pra dormir, coloquei a primeira pra dormir, coloco o segundo, eu falo, amor, não vou fazer nada. Por isso que viajar é importante, né, gente? É viajar, e sexo no meio do dia, eu acho. De manhã. É uma boa dica, eu sempre fui uma tá? pessoa Porque que odiava é, sexo porque- de manhã. Mas eu é era o a que pessoa que dá eu pra falava, fazer. quem que transa de manhã? Que loucos! Como que a pessoa acorda? Porque eu sempre fui a pessoa que não funcionava de manhã, né? Antes dos filhos. Aí depois você tem que funcionar e você simplesmente muda. Eu falava, quem que transa de manhã a vida inteira? Eu passei falando, gente, que loucura. Hoje eu falo, amor, sexo é de manhã. À noite não tem como. Ah, eu gosto do meio do dia ali. Não, Meio do dia é sim. É que... Mas tem que Tá na coincidir, escola. duas pessoas estão em casa, é, né? tá na escola, né? Mas Nossa, o meio do dia Sharon, eu o nunca Benjamin, consigo. meu filho, porque os gêmeos ainda tem aquela coisa de que eles querem ficar sozinhos com você e você sempre tá com os dois. E o Benjamin falou, mamãe, eu queria ficar sozinho com você. Ai, meu Deus. Aí eu, claro, Benjamin, vamos marcar, não sei o quê. Vamos marcar. Cadê a Aí, gente? bom, ele ficou doente. Ele deu um jeito de ficar sozinho comigo. Olha Ele que ficou loucura. doente, o Luiz saiu, não tinha ninguém para cuidar dele, o Max foi pra escola e eu fiquei sozinha com o Benjamin em casa. Aliás, me senti um pouco sozinha, porque eu falei, cara, é a mãe, né, que segura, no final das contas. Não posso falar mal do Luiz, porque ele é maravilhoso, mas enfim. Aí o Benjamin ficou comigo, um dia sozinho, no dia seguinte ele falou assim, mamãe, hoje eu vou ficar sozinho com você de novo. Eu falei, bem, por quê? Ele, pra gente andar na rua de mão dada. Ah, não, gente. Eu falei, você quer andar? Porque eu saí com ele foi na minha ginástica comigo, e aí ele voltou de mão dada comigo. Claro, né? Tá vendo? Ai, gente, filho é a coisa mais deliciosa do mundo. Eu não sei como é que é ser mãe de menina. Eu não sei se eu saberia. É demais. Maravilhoso. É demais, gente. Eu Eu já era amo apaixonada pelo menino, óbvio que eu sempre eu nunca me imaginei sendo mãe, mas quando eu falava alguma coisa, eu sempre fui criada com uma família de 15 primos, então nunca tive boneca, era futebol, enfim, sempre andava de skate, enfim. Eu era moleca também. É uma coisa, porque é outro raciocínio. Tava falando com a minha amiga ontem, porque ela tá grávida. Pai do céu, o que Ela você tá vai grávida. me mandar? Minha amiga tem Não, e eu dois tô ouvindo meninos você e tá falar grávida de de uma menina, eu também tô menina. aqui criando coragem E eu pro falando segundo pra ela, e ela menino. morrendo de medo também, porque tem dois meninos. Eu falei, mas menina é mais dramática, mas menina é não sei o que. Eu falei, não necessariamente. Meu filho é muito mais dramático do que minha filha. Minha filha é prática, minha filha é muito mais espoleta. Meu filho gosta de princesa, minha filha gosta de bola. Tipo, não necessariamente, sabe? E o barato que eu acho que eu vejo de diferença é exatamente nós mulheres somos, né, mais evoluídas, né, a gente sabe. E a menina, ela tem metade da idade do irmão, né, literalmente. Mas e a ela... segunda também já é mais fácil. Não, com né? certeza. A segunda é muito mais relaxada. Mas a inteligência emocional, a inteligência é surreal que as meninas são mais evoluídas desde sempre, assim. Eu ficava chocada, a Júlia era minha referência, porque a gente pariu juntas, e ela tem uma menina e um menino. Meu e eu sonho era sempre ter tido que vocês, que sonho. vocês tiveram, assim, Foi. ter uma amiga Na que mesma idade. engravidasse, Foi. dividisse os momentos comigo e os desesperos e tal. E foi assim, ó. E aí as mães da creche, depois todas começaram a fazer o segundo, eu não fiz. Algumas já estão no terceiro e eu não fiz. E aí já mudou, porque já mudou o grupo, né? Ela já tem mais 3 grupos, assim. Mas você vai achar o grupo, Cis? A gente não, pode a gente acaba combinar, a achando. gente pode marcar um. a É, gente né? pode Porque é combinar. legal, cara. Rolou umas de- amigas de Não, é muito internet legal. pra mim também, sabia? Principalmente de mãe de gêmeos. Eu fiz uma de internet, menina, que a gente se encontra. Uma das minhas melhores amigas, ela vem de São Não, Luís. as- Eu vou pra São Luís, assim, a gente é muito Maravilhoso. As amigas amiga. que eu mais falo foram fruto de um grupo de mães, de amigas, mulheres que não se conheciam e pariram no mesmo semestre ali. A gente falou do marido, a gente falou dos resgates, que eu acabei nem falando assim, foi ótimo, eu e Saulo, a gente não teve, acho que esse momento, eu não lembro nem de transar, na verdade, nessa época, mas Não. eu acho que a gente não teve, tipo,
uma cobrança, não me lembro disso. Foi gostoso. Foi muito boa a nossa relação com o filho. A gente é uma família bem homogênea, assim, bem feliz, bem gostosa. linda, né? Que A nossa família é muito bonita. gostosa. A gente tem pouquíssimos problemas, assim, pouquíssimos. bom. Só na educação mesmo, que eu acho que é uma coisa, ele acha que é outra, e a gente tem que ficar achando. Costurando, né? Mas a gente resolveu com, por exemplo, a gente faz terapia toda quinta. Uma quinta é dele e uma quinta é minha. Não tem estresse. A natação. Quarta você, sexta sou eu. E aí a gente não demanda muito de nenhum, né? Mas eu só tenho um filho. Mas Então, se você estiver mais fácil. gravando e tal, tem uma hora que... É dele. Ele é o pai. Eu falo, as pessoas falam assim, porque a mãe... Ele é o pai. Eu gravei, fui o protagonista de uma novela, toquei uma locomotiva pesada, que foi incrível. E ele foi maravilhoso. Ele foi pai, como ele deveria ser. Eu não tenho nada para reclamar. Eu só estava ali fazendo um carinhozinho, né? Mas agora o que eu ia falar era da rede de apoio. Como é importante a gente buscar uma rede de apoio não só de ajuda de serviço, né? Mas de troca. Essas coisas, esses grupos de internet. Então, se alguém está se sentindo sozinha, cara, tem como a gente não se sentir tão só. Se você puder dividir. E rede de apoio real, né? Porque você trouxe 2 experiências. A amiga que mente, vem de uma maternidade perfeita e te faz ir embora daquele encontro muito pior, né? Muito mais sozinha. E quando aparece alguém que te entrega a maternidade real. Eu acredito naquela que você fala, ai, meu filho não dorme. O meu também não. Aí você fala, então vamos conversar. Essa é a que eu acredito a partir de agora. Vamos pro eu nunca? Vamos. Eu já, eu gente. Eu nunca ou eu já. São as respostas que vocês podem dar. Óbvio que vocês podem... Se sentirem de falar um pouco mais do que eu nunca, eu já pode. A gente uma fala brincadeira. bastante, né? Nossa. Graças a Deus. Ai, que bom, porque eu adoro falar de maternidade. Graças a Deus. É gostoso. Eu nunca me senti uma fraude por não saber responder uma pergunta da minha filha ou do meu filho. Eu nunca. Eu nunca. Eu nunca tive ciúmes da relação do meu filho com outra pessoa. Eu já. Eu tenho. De quem, hein? De Curiosa. várias pessoas, porque eu acho Nossa, que eu também. mas não é ciúmes, É, porque... passa. Não, Não, você é sabe porque que é eu ciúme. acho que ele é muito carinhoso. Se ele chegasse aqui agora, ele ia pro teu colo. E aí ele vai ficar no teu colo, e ele vai ficar carinhoso com você, e ele vai me olhar. E vai continuar te abraçando, te fazendo carinho e olhando pra mim. Ele faz isso constantemente. E isso me deixa enlouquecida, porque pra mim a criança tem que fazer mamãe! Ele não vai vir aqui na mamãe, ele vai em você, ele vai em você. Quem tiver assim, Nossa, se Tereza. tiver uma grávida no recinto, perdi meu filho. Ele tem uma coisa com grávida. Então eu tenho ciúmes. Eu falei isso, eu chorei essa semana, ai que horror. Mas eu chorei, eu falei, ai amor, eu fico tão triste. O Benji chega da escola, ele olha, ele passa, ele fala, oi mãe. E continua a vida dele. Aí eu falo, não, ele tem que correr e falar, mamãe! E me abraçar, ele não faz isso. Conta da adaptação da sua filha, conta. Ai, minha filha... Bom, eu saí de casa com 14 anos, né? Faltava 15, mas eu gosto de falar 14 porque faltava dias. Fica mais dramático. E minha filha começou na adaptação da escola e o Chico levou um tempo de adaptação, 3 semanas de adaptação. Foi um pequeno drama, não ficava, e tinha que buscar, e chorava, mamãe, enfim. A Tereza simplesmente entrou no primeiro dia de escola. Entramos até o parquinho, né? Não foi na porta, entramos dentro da escola com ela até o parquinho. Ela entrou no parquinho, ela nunca mais olhou para trás. Passei pelo mesmo. Ela nunca mais procurou mamãe, ela nunca mais olhou pro lado, chorou, nada. Deu 2 horas da escola, que é o limite que eles gostam pro primeiro dia, pra criança. Ela levou de volta pra gente que tava lá. Eu escondida atrás do maço da árvore, acompanhando, chorava, mas eu chorava assim... Passa mal mesmo. Meu marido me filmava e falava, para! Tipo, caraca, que dor de entregar pro mundo. Foi a primeira ida ao mundo e ela nem olhou pra trás. E aí, ao mesmo tempo, foi uma louca viagem do que eu fiz com a minha mãe. Que eu saí de casa com 15, falei tchau, peguei um busão, fui embora e nunca mais voltei. E tipo... Meu Deus, não faz isso comigo, por favor. Tayla, meu filho nem fez adaptação. Ele entrou na escola, um dia que eu fui visitar a escola, porque eu tava na pracinha e alguém me disse, aquela escola, não sei o que. Eu falei, tá. Passei lá pra olhar, subi no berçário, ele entrou, começou a brincar com as crianças, foi no colo de uma tia, no colo da outra tia, aí eu falei, vamos filho, ele não.
Aí ela, tá na hora do almoço, quer o do almoço pra eles. Eu falei, tá bom. Sabe o que eu fiz? Eu falei, posso tomar um suco? Posso ter um lugar de suco aqui do lado? Eu vou deixar ele aqui. Foi assim. E eu fui tomar. Você não Já fez sofreu? a matrícula? Eu fui Ah, é porque tomar você um estava no suco. momento preciso. Eu fui tomar um suco e a partir daquele momento o meu filho frequentou a escola e eu... Nossa, gente, vocês não têm noção do quanto eu chorei. Juro, o quanto eu sofri real. Gente, mas ao contrário de você, eu desde o começo tive ajuda, né? Tive babá, porque com 2, assim... Não, tem que ter. Inclusive, foi uma orientação, assim, do tipo, você, no puerpério de gêmeos, você não pode ficar sozinha com 2 bebês. E realmente, eu tinha pânico no começo de ficar sozinha. E aí, a primeira vez que eu vi meus filhos tendo uma demonstração de afeto com a Thaís, enfim, que era a primeira babá deles, eu tive ciúme. E aí eu falei assim, que bom. E claro, eu tive ciúme e depois eu falava assim, Aí a que consciência bom vem. que eles estão tendo esse amor profundo por essa pessoa, porque significa que ela Claro. está fazendo bem o trabalho dela e significa que eles podem desenvolver afeto por mim e por várias pessoas no mundo, que é a vão coisa amar mais muitas saudável. pessoas nessa vida, É, né? mas essa foi a primeira vez e Eu também viro e mexo com outras coisas. Vejo alguma cena que eu agora falo, eu tô tendo ciúmes do Luiz. Ah, com o pai eu nunca Papai, tive. papai, papai. Eu adoro quando ele fala papai. Eu falo, viu? Leva, vai, com você. Ganhou! não, eu tenho ciúmes também. Tem momentos que eu amo, Claro. que eu filmo pra ele, que eu mando, que eu acho o máximo, acho lindo. E tem momentos que eu falo, mamãe, mamãe, mamãe. Tenho ciúmes. Mas olha que loucura, lá em casa é a menina, que dizem que é mais o pai, assim. pai. E é mamãe, não Mas existe, calma, não. ela é pequenininha. 3. Ela é pequenininha. É agora que começa. Ela vai pai. trocar, Agora, ela vai fazer 3 a e pouco. troca. Vai. Teve um momento, durou Eles 15 descobrem o dias. pai. O Benji trocou, foi pro pai, depois Durou voltou. 15 pra mim. dias, É. que era só o pai que fazia dormir, né? Até falei disso na temporada passada, mas foram 15 dias que eu senti esse ciúme. Falei, meu Deus, o que fiz de errado? O que aconteceu? Nada. 15 dias depois. Eu nunca fiz as vontades do meu filho só pra ele parar de dar um escândalo. Eu nunca. Eu já um pouco. Eu nunca também. O escândalo não me assusta. Mas ele nunca fez escândalo. Isso eu vou te dizer que eu tive sorte. Nossa Senhora. Meu filho, eu não lembro. O Benji quase não chora. Nossa, os meus Não é aquela sonhos. criança Nossa que Senhora. é aquela criança que Meu filho, você da hora que quer um acorda, da hora negócio, que ele vai dormir, ele chora. ele não chora. E chora de nem bebê? lágrima, tá? É tipo assim, O você bebê fala... chorava pouquinho. Gorda, né? E eu fico até preocupada, porque eu falo assim, cara, essa criança, tipo, ele magoa um pouquinho se reclamar, mas ele não chora. Ele não chorava de brigar, de querer coisas. É não e não. Eu não sei se é o jeito que eu sou também, que eu falo assim, Benjamin, eu já falei que não. Nossa, até eu tô respeitando. Tá bom, E chefe, pronto. não. Porque essa coisa de mamãe já disse que não, eu não concordo. Comigo, assim, eu falei É. que não, minha mãe me Eu sou, criou. mas eu sou que nem você, eu sou super brava, mas assim, às vezes com 2... O meu é muito bonitinho, agora ele repete. Eu falo, o que a mamãe fala? Não é opção. É isso não, quer dizer, eu falo pra ele, tudo tem opção nessa vida. A gente conversa, vamos conversar. Mas tem coisas que não são negociáveis. Não tem opção, tem que fazer. Aí ele fala, não tem opção, já faz um olhinho virado aqui assim. Aí eu falo, não dá, gente. Lá em casa é o dia da faxina, domingo. Domingo é dia de faxina. Eu escovo o dente, penteio o cabelo, esfrego bem, corto unha, dou aquele banho, que ele gosta de um banho sozinho. Aí ele fica a mesma coisa. Já é dia de faxina? Eu falo, não, é domingo. Eu nunca quis me esconder do meu filho. Ah, eu super. Eu já. Ah, eu já. Eu já também. Eu nunca fugi do meu filho pra chorar porque senti que não dava conta. Eu já, mas eu não fugi, eu choro. É, Eu já. Eu choro até na frente dele, assim, eu choro. eu já fugi e já chorei na frente. Eu nunca perdi o controle numa discussão com meu filho. Já. Eu nunca tive raiva de um pai, de um amiguinho do meu filho. Raiva? Já. Eu nunca discuti no grupo de pais da escola. Eu nunca. Eu nunca. Eu prefiro não falar. Mas eu tô há pouco tempo no grupo. Eu também. Eu nem entro. Ah, então é uma dica. Deixa que eles discutam. Tem É, mães né? que precisam se sentir É. úteis para a escola. Eu não preciso e eu não quero. Então, assim, tem que ver, eu não sei o que, eu sei o que. Eu falo, pago pra quem? Quanto é? Pra quem é o Pix? Maravilhosa. Eu não me meto, tá sempre tudo ótimo pra mim. Facilita a vida. Eu nunca menti pra outras mães. Eu nunca. Eu nunca. Eu nunca também. Eu nunca quis ser uma mãe perfeita de propaganda de margarina. Eu já. Eu nunca. Eu tinha as minhas regras. Não eram perfeitas e não são, mas
A de margarina também Eu é já, ótima. mas de manteiga, na verdade. Margarina, É isso. não gosto. Eu nunca fiz com os meus filhos as coisas que menos gostava que minha mãe fizesse comigo. Eu já. Ai, que horror. Ai, mas que já. horror. Outro dia... Para! Eu faço muito também, já contei essa semana, inclusive, sobre. Eu falo, ai, não tô igual a minha mãe. Eu falo A isso. gente, Eu tô a ficando gente não igual. fica igual a Igual, mãe. igual. É muito assustador. É, eu tô falando coisas que eu odiava que meu pai falava comigo. Nossa, E eu tô vejo E eu a tô minha mãe fazendo o olhar todo que a minha mãe dia. fazia. E sabe o que é eu pior? odiava, Que às olhar vezes de a coruja. gente só percebe vendo a criança reproduzir, né? Como Não é? tem olhar de coruja. Ele faz alguma coisa, você olha, aí ele faz de novo, você faz assim, ó. Olhar canastra, né? Aí ele faz, ui, Mentira. debochado. Eu nunca proibi meu filho de fazer algo por medos meus. Nossa, eu muito. Olha, eu nunca, mas com muito trabalho interno, eu acho. Nossa, eu muito. Que tipo de coisa? Ah, Pular de paraquedas? andar de skate, É, né? coisas físicas, né? Não. Coisas, atividades Não, mas acho que ele muito quer fazer. importante- O Renato queria, ele adora escalar coisas. Aí o Renato queria construir aquele negocinho de... Parede de de escala. Não, Por quê? porque ele é muito pequeno. cai, porque Vai cai. ter o tempo. Mas criança Eu cai. tô já. botando lá em casa pra Criança pra cai, Cora. Não, Ai, agora gente. sim, agora tem 2 anos e meio. Eu tô falando eu quando ele sempre tinha 1 deixei. ano e pouquinho. Eu falei, tá, eu não. Eu acho que eu Eu já tô mudando a minha resposta. Eu nunca tive medo do meu filho reclamar de mim na terapia no futuro. Todos os dias. Eu nunca tive medo porque eu sei que ele vai. É uma realidade, né? Ele Vamos vai se acostumar. tratar. Acho que todo mundo tem que se tratar e eles vão se tratar. Eu tô fazendo terapia, eu reclamo da minha mãe pra caramba, ele vai reclamar de mim. Eu não posso ficar com medo e não educar ele da forma correta, com medo do que ele vai achar que eu fui isso, que eu fui aquilo. Eu tô fazendo o melhor que eu posso. É isso que eu vou dizer pra ele quando ele for pra terapia. Eu fiz o melhor que eu pude. Ah, meus filhos estão com 3 anos e meio, ainda não pensei nesse assunto. Ah, Pedro. Nossa, Eu penso já. muito. A minha vai Eu fazer também. 3, eu já tenho certeza que vai. Eu tenho certeza que eles vão precisar de terapia, muito por minha causa também. E eles vão falar muito, sabe o quê? Ah, porque o Benjamin é o seu filho preferido, e não sei o quê. Eu falo isso da minha irmã, eu tenho 12 anos de diferença da minha irmã. Eu falo pra minha mãe, porque a Sol, né, é a filha perfeita, eu sou a péssima filha. E ela fala, não tem nada a ver. Mas eles vão falar Eles isso. vão, não adianta. mas eu tenho preocupação. Eu tô num dengo com um, daí eu já tô assim, aqui, né, curtindo esse dengo, já com a mãozinha no outro, falando, mamãe te ama também. Eu não quero fazer isso, mas eu acabo fazendo. Eu tava falando num grupo difícil. meu esses dias que hoje a minha maior dificuldade, minha maior dor dentro de casa é ter que controlar os meus atos o tempo todo. Por causa do ciúme dos dois. Porque o Chico tá em sofrimento, o mais velho, ele tá em sofrimento. Foi pra terapia, teve várias crises, enfim, de sofrimento por causa da existência da irmã. E aí você ter que controlar a sua espontaneidade do amor e da espontaneidade é muito difícil. Mas tem que um pouco. O que a Ele terapeuta disse? Exatamente, a terapeuta disse que sim, neste momento dessa pouquinho. dor, desse sofrimento, nesse momento específico. É óbvio que ela está inclusa, os dois estão ali, tem vários momentos importantes, o momento dele sozinho, óbvio que tem que estar junto, mas sim, se for possível. Tipo ficar esfregando chocolate na cara da pessoa que tá começando o regime, né? Então é isso, é a sua espontaneidade. Vem ela, você faz, bebezinha, né? E o olhinho dele na hora enche de lágrimas e já fala, sai, Tetê, vai embora, Tetê, você quer... É na hora, assim. Então, tipo, é um cuidado mesmo, assim. Sim. E pra agora, pra esse momento de sofrimento, de dor que ele tá vivendo agora, assim, sabe? Eu nunca me perdi nos meus pensamentos imaginando como seria a minha vida sem filhos. Eu já. Eu não, eu nunca. Falo, Mas eu como é acho que eu deveria de vez em quando. Eu nunca romantizei a maternidade para uma amiga que sonhava em ser mãe. Nunca. Eu nunca. Eu sou o oposto. Eu sou uma péssima amiga nesse também, lugar. eu também. Quando falam, eu sou louca pra ser mãe. Eu falo, tem certeza? Porque assim, pra ser mãe, você tem que ter certeza. Eu tô fazendo o contrário. Porque Jura? as pessoas estão falando tanto do lado difícil, que eu atualmente tenho encontrado pessoas e falaram assim, cara, você já sabe toda a parte difícil? Eu vou te falar a parte boa. É a melhor coisa da vida. Mas assim, eu já falei muito a parte difícil para todo mundo, mas antes de engravidar, eu estava fazendo Todas as Mulheres do Mundo e a Patrícia Pedrosa, diretora, eu falei, não sei se eu quero engravidar, é tão difícil. Ela falou assim, cara, você tem um pedaço de você que quer. Eu vou te dizer que é muito bom. Maravilhoso. E aquilo para mim foi uma coisa que porque ela estava ali também, trabalhando, e foi uma coisa que foi importante para mim. Então,
Porque a parte difícil eu já faço o tempo todo. Eu já tô sempre meio reclamando, postando. Então, quando tem alguém que vem pra mim na dúvida e eu falo os dois lados, eu falo a parte boa também. Eu acho gostoso, mas assim, nunca ninguém falou a parte difícil pra mim. Entendeu? Então eu fiquei frustrada. A gente ouve a parte boa desde Eu sempre. fiquei frustrada. Eu achei que era meu papel mostrar que Claro. dá certo, mas você precisa se preparar pra isso. Claro. Né? Mas assim... Mas eu me reconheço no que você está falando, porque eu tô aqui nas minhas redes sociais também o tempo todo trazendo. Achei tão urgente a gente trazer essa realidade, Claro. dar esse panorama real do que a gente passou a vida inteira ouvindo romantizadamente. Que agora que eu tô vivendo uma fase deliciosa, assim, desde os 2 anos da minha filha, assim, eu tô no céu, assim, eu e ela, essa sensação de, ai, que momento é esse? Que eu comecei um pouco a trazer esse contraponto, sabe? Mas são momentos, né? São momentos, então é bom que as pessoas saibam assim, sim. ó, vai passar. Tem outros problemas, tem alfabetização, tem um monte de coisa, educação. Sempre vai ter um Sim. problema, mas eu tenho 40 anos e eu dou problema pra minha mãe até hoje, se for pensar. Então assim, sempre tem uma questão. É uma delícia, é a dor e a delícia de ser mãe. É o padecer elas- no paraíso, né? O elas tal do caminham padecer no juntas. paraíso. Faria Mas eu tudo de acho novo? muito Faria. necessário a gente trazer o contraponto, sabe? Porque Do quando que as só falar- pessoas, no começo do nosso podcast, ou quando eu comecei a falar, não fui a primeira, óbvio, assim, mas comecei a falar ainda com muita crítica, não sei o quê, contando a minha experiência, as minhas dificuldades, e aí veio o podcast e me falou, nossa, essas meninas que demonizam a gestação, não sei o que, nananã. A gente ouviu várias coisas do gênero. E aí eu falo, mas só fala a parte ruim. E, primeiro, que não é real, obviamente a gente está aqui falando, esse aqui é meu filho, né, o maior amor do mundo, a gente obviamente está falando sobre o outro lado também, só que são 2000 anos só se endeusando, ouve. que a gente só se fala do sagrado, absoluto, da humanidade, cara, do nasceu pra isso, tipo, já nasce um filho, nasce uma mãe. amamentar Quem disse que nasce é uma mãe? Tu orgânico, você é já natural, enfim, que loucura, né? A gente acabou de começar a contar, a falar do outro lado, né? Também das dificuldades, também das dores e não só das delícias, né? Não, e o Eu grande acho que ponto falar é- a verdade você acaba falando tudo. Não, mas eu acho que é esse ponto que ela fala pra você, se um pedaço de você quer, e eu acho que esse é a virada, assim, hoje as mulheres podem se perguntar, né? Porque até ontem a gente nascia pra isso mesmo, você tá aqui, Tinha um você é útero, mulher, né? você tem um útero, você nasceu pra procriar, a sua função é essa, inclusive você é menos mulher, senão... E graças a Deus hoje, então, elas têm o direito. E aí, talvez, assim, elas poderem se investigar para entender. Temos um episódio que a gente ama, né? Com a Thalita Rebouças e a Ana Paula Padrão, que é o Não Quero Ser Mãe. E tantas mulheres foram libertadas por esse episódio, nos escreveram e tal, que é isso. O importante saiba, tem essa parte ruim, mas a parte boa é muito maravilhosa. Se um pedaço de você quer, não passe por essa vida sem essa experiência, porque ela é maravilhosa. Agora, se você tem alguma dúvida, Pesquisa. toma seu tempo, vai pesquisar, sabe? Eu acho um pouco isso. Eu nunca duvidei de uma recomendação do pediatra do meu filho. Eu já. Eu muito. Tudo é soro, doutor, te amo, mas tudo é soro. Então, Aí eu já... não sei se... Porque eu não tô mais na fase do pediatra, É. né? Ele quase não vai ao pediatra. Mas o Saulo falava muito isso. Ué, mas tudo é normal? É normal. É normal. Eu falei, cara, mas eu acho que é, né? Porque a criança é normal. E com a idade você já entende que você tem aquele combo, rinite, né? Que começa a ir pra escola e quando muda a temperatura, você tem que ter o combo da mãe, que são aqueles remédios específicos. Inalação, Né? soro. E vida pra frente, é normal. Eu nunca tive vontade de brigar com a professora do meu filho. Ah, eu nunca. Eu nunca. Ainda não. A gente ainda... com os bebezinhos. Eu nunca coloquei meu filho pra dormir mais cedo só pra ter um momento de intimidade com meu parceiro. Ah, já, mas ele Eu não já. dorme. Eu nunca fui pra outro lugar dar um grito que gostaria de ter dado para o meu filho. Ai, infelizmente eu acabo dando na frente deles. Eu não ia dizer, mas já que você disse. Me libertou. Olhando para a maternidade da mãe de vocês e de outras mães que vocês conviveram antes de serem mães, vocês conseguem identificar se elas se sentiam sozinhas e como elas lidavam com a solidão? Nossa, eu acho que eu nem posso começar a falar da minha mãe, assim. Eu acho que minha mãe tem uma história bem peculiar. Minha mãe ficou viúva com 23 anos, e já com a minha irmã mais velha.
Então, e depois também um processo de separação do meu pai muito difícil. Eu hoje vejo assim a solidão da minha mãe pesada e lembro, e às vezes eu tenho flashes da minha infância assim, de coisas que minha mãe me falava, sabe? Lembro assim de quando eu tinha 8, 9 anos, algumas coisas que minha mãe fazia e lembro muito da minha mãe tentando muito propiciar coisas boas pra gente. Eu tenho um pai muito que eu amo, meu pai é médico, sabe? E ainda de uma geração um pouco menos, que participava menos. E meu pai saía às 7 da manhã, e minha mãe trabalhava, mas eu lembro da minha mãe fazer um esforço, assim, para minha mãe era muito importante a parte cultural. E eu lembro da minha mãe fazer um esforço para a gente ler, para alugar os vídeos legais, para levar a gente no teatro. E eu sempre chegava atrasada no cinema, sempre perdia os primeiros 15 minutos de sessão. E aí, naquela época, as sessões eram 2, 4, 6, então a gente ficava sempre na sessão seguinte para ver os 15 minutos que a gente tinha perdido. Não tinha muito essa coisa do ingresso, então eu via o começo dos filmes todos no final, assim. E eu sempre no começo reclamava assim, ai, minha mãe nunca viu os primeiros 15 minutos dos filmes, culpa da minha mãe. E hoje eu vejo o esforço que minha mãe fez para me levar no cinema. Ela queria que eu lesse, ela queria... Assim, muito da minha atriz hoje tem a ver com a coisa que minha mãe queria muito me dar cultura, assim. E eu vejo o esforço que ela fazia, assim. E dentro da bagunça e dos atrasos dela e do caos que ela era, uma mãe que trabalhava, né? E com, enfim... Acho que jovem eu nunca tive esse olhar. Sim. Não. Hoje, uma mãe, como uma mulher que trabalha e que tenta conciliar todos os seus pratinhos, né? Tenta manter todos de pé, eu percebo os esforços que foram feitos, assim. Mas eu nunca tinha parado nem para pensar, assim, nas minhas vós, por exemplo, sabe? Não tinha, até você fazer essa pergunta, não tinha parado para pensar nos esforços que elas teriam feito. Em épocas mais difíceis, né? Minha mãe tem 4 filhos, né? São 4 filhos e minha mãe sempre trabalhou fora, sempre. Então, com certeza, ela devia se sentir muito frustrada muitas vezes por não participar de coisas que eu tenho a oportunidade de participar com meu filho, né? Com certeza. Mas é uma boa pergunta que você me deixou para conversar com ela, né? Para ter esse papo. Muito bom. Porque eu tive essa noção também depois de ser mãe, de olhar... Você recalcula tudo, Recalcula tudo, né? O olhar muda completamente, assim, né? E pensar nessa mulher, né? Enfim, que loucura, né? Minha mãe foi mãe com 18, 17, engravidou com 17. Minha mãe com 18, enfim, toda a solidão. Você tem uma mãe jovem. Ela me teve... Eu fui a última filha que eu não esperava, né? Então, ela já me teve com 28. Mas a minha irmã, ela teve com 17. Engravidou com 17, teve com 18. Mas eu comecei a pensar isso. A minha avó materna eu nunca conheci, mas a minha avó paterna foi muito presente. Quando eu fui para o Rio, morar no Rio sozinha e estudar teatro, minha avó ainda era lá, porque minha família é de lá, eu ficava muito na casa dela. E ela fazia, não sei, minha mãe também vinha nessa coisa romantizada de parecer ser tudo tão fácil, tão orgânico. Eu me lembro muito, e aí minha avó faleceu bem antes de eu engravidar. E um dos primeiros momentos que eu ali, no puerpériozaço, assim, tipo, uma semana de neném, eu fui receber toda a minha família na minha casa. Então eu fui preparar alguma coisa, eu não sabia nem meu nome, estava sem dormir há uma semana e tal. E na hora eu fui pra minha avó, nos natais, que eram, tipo, 50 pessoas da família, e ela fazia aquilo tudo sozinha. E filhos, e netos, e bisnetos, e não sei o quê. Eu sou essa pessoa. E ela sempre deu conta de tudo sozinha. E eu pensei, nunca vou ter essa conversa com ela. Porque hoje eu ainda mais no puerpério, naquele momento que me veio esse pensamento, eu falei, nunca vou. E não sei nem se elas se davam conta, porque era o jeito que se sabia fazer também, né? Sim. Nem a minha mãe. Não se falava eu já tentei ter essa conversa com a minha mãe. Em alguns lugares, óbvio que a gente consegue resgatar, perceber algumas coisas, mas foram tantos abusos e ela foi tão atropelada pela vida, em todos os sentidos, que nem ela consegue mensurar, identificar, falar. Se falar para ela sobre solidão materna, ela... sabe, ela não consegue nem... Tanto que elas falam, eu tive 4 filhos. Não é difícil. Porque elas não aceitam as dificuldades, tinha que passar por cima, entende? A gente hoje, nós somos uma geração que conversa
sobre os nossos problemas. A gente vem na internet, a gente vai na televisão, a gente fala sobre o que a gente está sentindo. Elas não são de gerações onde você colocava os seus sentimentos. Você mascarava eles e tem que tocar a vida, né? Então é diferente para elas. Tem uma pediatra que veio aqui, no segundo episódio sobre o sono, que foi o primeiro que eu quis gravar na época, nossos filhos tinham 10 meses, eu tava sem dormir 100%. E ela fala como é que as mulheres, quando ela engravidou pediatra, e aí ela fala, daí eu viro mãe, eu deixo de ser pediatra, como é que as mulheres não estão na rua com cartazes protestando a privação de sono? Achei aquilo tão simbólico, então é isso, a importância de falar mesmo, né? E talvez as nossas mães e avós não sabiam nem nomear, nem sabem o que passaram. Não, até hoje não sabem. É isso que eu tô falando, até hoje ela não sabe. Na minha gravidez, eu falava assim, tinha que estar recebendo um salário para fazer isso aqui. É um trabalho não remunerado. Trampo, cara. A gestar, por mais que eu quis, por mais que eu, né? É um trampo, o seu corpo sofre tanto, e eu até mas é real, se não fosse assim, nós mulheres, não não existia sociedade, né? E a volta do corpo, e eu falava, caramba, isso aqui é um trampo. Marta, você tem um monólogo, né, que eu tava lendo sobre, queria muito que você falasse um pouco dessa sua criação, né, de pegar a história de Pagu, desse isolamento com a sua maternidade, né? Como você faz essa analogia? Como é que foi essa criação? Eu recebi esse texto, esse manuscrito da Pagu, né? Da Patrícia Galvão. Sim. De um colecionador, um amigo meu que eu conheci. E é um texto que ela tinha escrito na prisão. Textos prisionais, né? Assim, a pessoa escreve para não enlouquecer. Ela foi presa, sei lá, 20 vezes ao longo da vida dela, presa política. E aí ele falou, eu acho que isso dá uma peça, você é a cara da Pagu, eu tô vendo você. E aí eu peguei aquele texto e falei, gente, que sorte, fui quando os deuses do teatro me agraciaram com esse texto. Quando eu li o texto, eu falei, eu não sei fazer isso aqui no teatro, é muito difícil. Eu não sei fazer isso, eu não vou fazer, eu não quero. Eu falei, o que eu faço com esse texto agora, gente? Eu ganhei o texto, o que eu faço com o texto? Pandemia, engravidei de gêmeos. Quando eu estava no puerpério, eu fui pegar o texto. E, de alguma forma, aquela sensação de prisão do puerpério, eu me conectei com aquela sensação de isolamento da Pagu, que não tinha nada a ver com a natureza da prisão, era totalmente diferente, e comecei a fazer o projeto da peça, de um monólogo, que eu não queria que fosse monólogo, mas acabou sendo um monólogo. E aí eu fiz um paralelo entre a minha maternidade, e eu acho importante a gente falar, quando a gente fala de maternidade, a gente não está só falando de maternidade, porque a maternidade é um estado, uma condição, só que tem uma mulher, tem uma profissional, tem uma artista, tem uma esposa, né? Tem tudo que é maternidade. Então, é que às vezes a gente falar de maternidade é uma coisa assim, não, falar de maternidade é gigante. Gigante. Então, eu faço um relato ali de uma atriz que está no puerpério, tentando entender a Pagu, e os textos da Pagu na prisão. E aí, o meu texto é mais engraçado, tem uma coisa da autoficção, ele é irônico, e tem o dela, que é dramático, que é intenso, que está presa política, né? E tem ali 60 e tantos anos de diferença entre a gente, né? No tempo. E a gente se conecta através de uma sonda, que é a história da peça. O possível cordão umbilical, ou não? Também é uma leitura, mas enfim, tem que ver a peça. Quero Eu ver. fiquei quase 2 anos com elas, né, circulando, e agora eu tô querendo levá-la pro Rio. Ai, que ótimo. É isso, recado dado. Ai, eu achei super interessante. Eu tava lendo legal. sobre, eu falei, uau! A verdade é que ser mãe não é padecer, nem no paraíso e nem em lugar nenhum. Ser mãe é viver, é errar, é descobrir, é errar de novo, é a vida. O eterno ar de felicidade que se espera das mães não é real e não precisa nos gerar culpa. A mãe é humana, pode ser linda e terrível ao mesmo tempo. Quase ninguém está preparado para os desafios que a maternidade traz. Não tem filmes, livros, novelas que nos façam entender o que nos espera, tanto fisicamente quanto psicologicamente, ao virarmos mães. Não precisamos sentir culpa ao compartilharmos as nossas histórias e o que sentimos sobre a maternidade. Partilhar é um acolhimento mútuo. A gente não faz nada sozinho na vida.
nada, nem mesmo ser mãe. Eu não sei nem como agradecer a presença de vocês aqui, Sharon, foi uma Marta. delícia. Parece que a gente lavou a alma aqui hoje muito juntas, bom. né? Espero que você que nos assiste também esteja se sentindo mais leve. Muito obrigada por estar sempre aí. Compartilha, comenta as nossas tretas. A gente se vê semana que vem aqui no canal do 1001 ou na sua plataforma de áudio favorita, Acabando Sem Voz. Beijo! Beijo. Gente, foi muito maravilhoso.